E se um menino super tímido de 11 anos fosse confundido com o embaixador da Terra por uma galáxia inteira de alienígenas? Exatamente, esse é o plot da nova animação Hélio da Pixar que acaba de chegar em todos os cinemas, mas a pergunta que eu quero deixar para vocês e vou responder ao longo dessa resenha. A Pixar volta com sua criatividade grandiosa que a fez muito famosa ou o filme se perde no espaço? Vamos falar tudo isso e muito mais agora aqui no Papo e Cinema. Produção, roda a vinheta e vamos com tudo. Estamos de volta para falar de Hélio, essa nova animação da Pixar. E eu vou falar com vocês, cara, a Pixar tem feito isso comigo já há algum tempo, né? Eu fui pro cinema na pré-estreia, sabe quando você vai com aquela sensação de que, sabe, você já não tá mais empolgado? Isso é muito triste porque eu tenho a Pixar no coração, né? Pixar no final dos anos 90, início de ano 2000, costumava dizer que ela entregava pra gente uma obra-prima a cada ano, né? Vide o lastro de filmes maravilhosos como Vida de Inseto, Toy Story, Monstros S.A., Ratatouille, Wall-E, Carros, Os Incríveis e por aí vai, né? Em algum momento da história, as coisas começaram a ir por um lado mais comercial da história e não o lado criativo. Obviamente que esse momento chega quando a Disney adquire as ações da Pixar e compra a Pixar, passa a ser Disney Pixar, né? E eu acho que a Pixar entra no modo sai o modo 100% criativo e entra um modo produção. Produzir. E isso, obviamente, é claro que a parte criativa ela vai ser afetada com toda certeza. E outro ponto que eu vejo também de complicação, mas aí isso não é especificamente da Pixar, né, Disney, isso é de Hollywood inteira, né? A sociedade hoje em dia, ela procura muito mais o que dá mais dinheiro, né? E Hollywood entendeu isso. O que dá mais dinheiro? Você gastar em uma produção, em uma propriedade intelectual nova, em um roteiro novo, em uma história nova apresentar para o público, ou você trazer continuações, remakes, você trazer de volta esse universo que já é conhecido, que já é famoso, que já deu certo, ou você apresentar uma história nova para o público. O público, ele já deu a resposta, né? E é claro que Hollywood está seguindo essa tendência, né? A quantidade de remakes, a quantidade de reboots, a quantidade de sequências, e isso vai entrando para as produtoras inteiras, né, para os estúdios todos, né? Isso é uma epidemia que vem acontecendo, aonde eu me arrisco a dizer, né? Isso é a sociedade cada vez mais emburrecida, né? Preguiçosa, sociedade preguiçosa, né? E isso se reflete nos roteiristas também de Hollywood que já entenderam a tendência, né? A quantidade que eu falei, né? Você pega o cronograma da Pixar, né, para os próximos anos, é tudo sequência. A grande maioria é sequência. É Incríveis 3, Divertidamente 4, Coco 2, sabe? Dificilmente você vai ver produções assim. E quando elas chegam, como é o caso do Hélio, você nota nitidamente uma coisa, né? Você nota a originalidade, ok, da história, mas você nota nitidamente a Pixar reciclando as suas ideias que já foram apresentadas, tá? Ela pega um pouco dali, um pouco daqui, um pouco daquilo outro, sabe? Ela vai buscando elementos de seus filmes anteriores para criar uma história nova. Essa que é a ideia. É isso que tá acontecendo. E Hélio é exatamente isso. Isso é ruim? Cara, não. Já vou adiantar. Hélio não é um filme ruim. Não é um filme longe disso. Não é ruim. Mas eu vou falar com vocês também. Tá longe do que eu vivenciei na Pixar nos anos 2000, no seu início. Até a metade. Eu costumo dizer que a era de ouro da Pixar vai até Divertidamente. Vai até Inside Out. Dali em diante, a coisa começa, né, a ir numa escala, como eu falei, né, muito mais de produção, né, do que criativa. Bom, e aqui nós conhecemos Ellie, essa criança apaixonante de 11 anos de idade, criativa, sonhadora, mas triste, deprimida pela perda de seus pais.
não se sente pertencente a esse mundo, é criado pela tia que trabalha no serviço militar, fechado em seu quarto, não tem amigos, ele ama os planetas, ama o espaço sideral e tem um sonho de ser abduzido em algum dia por extraterrestres. E não é que esse dia acontece, ele é abduzido, ele é levado por uma galáxia distante e ele nesse conselho intergaláctico, ele vira o embaixador da Terra nesse conselho. E é aí que a Pixar vai colocar muita coisa em questão, muita coisa acerca dessa ideia genial e doida ao mesmo tempo. Bom, e quando eu falei genial é porque eu realmente gosto desse universo sci-fi, de ficção científica. E assim, você vê nitidamente que a Pixar, ela tem vários elementos que você vê o dedo dela criativo. O filme é super colorido, todo o universo montado dessa mitologia de Hélio, né, o espaço sideral, como que ele desenvolve os planetas, como é que ele desenvolve as criaturas. O filme é extremamente colorido, visualmente é muito bonito, mas você nota o que eu falei no início dessa resenha, você nota que ela pega vários elementos de outros filmes para colocar nessa criatividade nova, entendeu? Então você tem elementos de Luca, você tem elementos de Divertidamente, você tem elementos do próprio Lilo e Stitch, também você vê um compilado de muita coisa que a Pixar já fez, agora amparado pela Disney, que você começa a perceber os pontos, o que não desabona a obra, tá? É uma obra original sim, com uma história bacana, mas que você vê, assim, você consegue em vários momentos ver o dedo criativo da Pixar, né, na elaboração desse mundo, por mais que você comece a perceber pontos, pô, já vi isso aqui, já vi isso ali, mas ela tenta colocar essa criatividade de uma forma interessante. A mensagem, ela é muito bonita, que é o que traz, que é o que deixa a Pixar com aquela chancela de que só ela consegue fazer, só ela consegue bater em certos temas. Isso é muito importante também nesse filme. E uma coisa que a Pixar continua fazendo muito bem, obrigado, é levar a criançada pro cinema para se divertir. O filme é colorido, é bonito visualmente, os personagens são carismáticos, e trazer a reflexão para os pais, coisa que a Pixar faz e faz ainda muito bem, né? A amizade entre o Hélio e a criancinha alienígena é maravilhosa, é genuína, é criativa, é bonita. E a gente começa a fazer uma metáfora do mundo real, né? O que realmente a Pixar quer discutir, o que ela quer jogar para debate, né? E isso é muito claro, as metáforas que o filme te coloca, mesmo numa mensagem infantil, num filme infantil, a gente consegue perceber, né? Que é a mensagem de seja você mesmo, tá? Não deixe que o universo, que o mundo, que a sociedade te coloque rótulos. E isso é muito claro no filme, tá? Além da jornada do personagem salvar a humanidade, salvar o planeta, ok. Mas o filme também traz uma mensagem muito importante para ele, para o personagem, que a gente consegue trazer pra gente, né? Que é o de amadurecimento, o autoconhecimento, a jornada de descobrimento de quem é o Hélio, o que ele se destina a fazer, qual o propósito de vida que ele tem. Então essa jornada que o filme vai colocando pro personagem é uma metáfora muito clara da sociedade, né? E, de novo, por mais que seja um filme infantil, a Pixar consegue colocar pra gente, né, pros pais, pros adultos, entender claramente a metáfora, mas pra criançada consegue já colocar uma sementinha do que você pode tentar transformar esse universo, que você pode ser, porque obviamente que a criançada é o futuro dessa nossa humanidade, entendeu? Então essa sementinha que a Pixar coloca na criançada, dela já começar a perceber, já começar a ter esse início de reflexão da onde ela se insere, qual o propósito dela no universo que ela vive, isso é muito interessante, é muito bem colocado no filme. Bom, no final das contas, Hélio é um filme legal, é um filme divertido. Eu não coloco ele nem no meu top 5, muito longe disso. Ele é nessa leva da Pixar de ultimamente, tá? Tem bons conceitos, tem bons elementos, mas é um filme que, se você colocar no quadro geral da Pixar, ele vai ficar da metade para baixo, né?
É uma história interessante, uma história nova, mas com elementos que você já viu em vários filmes da Disney, né? Você começa a perceber esse compilado de ideias para surgir uma ideia nova. O filme ele escolhe caminhos, às vezes muito simplórios. Tinha uma história muito mais robusta para você trabalhar. Eu acho que ela foge um pouco disso, ela vai um pouco aqui no óbvio, mas no geral é um filme que vai divertir, né? Eu acho que assim, se o adulto que não tem filho é fã da Pixar, cara, vai ver. Se você tem filhos, né, eu acho que é interessante você levar a criançada, acho que elas vão gostar bastante, você vai ter uma reflexão legal também. Mas se você não tiver nada disso, se você não tiver filhos e você não for muito fã da Pixar, mas curte animação, espera chegar no streaming. O cinema tá caro, né? Pipoca é caro, cinema é caro, eu sempre falo isso aqui, então espera. Não é necessário você correr para ver Hélio. Então vou fechar com a nota 7. Eu acho que ele passa de ano ali, no básico, entendeu? Numa média 7 ele passa sem muitos problemas, mas também, né, não vai além. Eu acho que é isso, tá? Então é isso. Chegamos ao final de mais um vídeo. Já se inscreveram no Papo Cinema? Cara, não custa nada. Se inscreve no canal, curtiu o vídeo, dá um joinha pra cima, compartilha pra quem vocês quiserem e ativem o raio das notificações. Sabem que o quanto é importante pro canal. Outra coisa, Marcelo, curto o canal, curto você, quero apoiar o Papo Cinema. Como é que eu faço? Básico. Do ladinho tem a aba assim, ó, seja membro, esse botãozinho preto, seja membro, clica por R$ 7,99. Grupo fechado no WhatsApp, vamos falar de cinema o dia inteiro, eu e com a equipe do Papo Cinema, vídeos específicos para membros, sorteios para membros, vídeos antecipados para vocês, muita coisa bacana. Então se vocês querem ajudar a gente manter esse trabalho aqui que eu faço com muito amor e carinho, seja membro, tá lá, curta o plano Claquetinha, beleza? Bom, nossas redes sociais estão aqui, para que vocês conheçam nosso trabalho também em outras redes. O site Papo Cinema, o site está aqui, lindo, maravilhoso, belo, atualizado todo santo dia com notícias sobre cultura pop, cinema em geral, críticas minhas, séries, tá tudo lá. Um grande portal feito para você. E mais, para fechar, o que eu gosto muito de falar, deixe nos comentários o que acharam de Hélio. Eu adoro conversar com vocês, debater com vocês e eu respondo a todos, sem exceção, beleza? Então é isso, um grande abraço, obrigado pela paciência, valeu e fui!